Amém. É mais uma saudação, uma reflexão do que uma pregação. No Evangelho de João 3, versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Amém? E quando Deus enviou seu Filho ao mundo, Ele destruiu o poder sobre a miséria, sobre o pecado e sobre toda a enfermidade. E quando Ele enviou seu Filho ao mundo, e Jesus quebrou essas maldições, Ele nos tornou prósperos, saudáveis e honrados. Como o pastor falou aqui, para que nós viéssemos a usufruir de todas essas coisas. E quando Ele enviou o seu Filho ao mundo, amém? Nós recebemos o seu Filho. E hoje Ele está conosco. A presença dEle está em nossas vidas. E hoje nós temos aqui dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Aquele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Aquele que nos traz a paz, o amor, a alegria, a harmonia, a presença dele. E quando Deus fez tudo isso, é porque não tinha um Riclave lá perfeito. Ele teve que enviar o Filho dele. Não tinha uma Márcia perfeita, nem um Carlos perfeito. Se talvez o Geraldo fosse perfeito, talvez ele poderia ter ido no lugar de Cristo. Mas ele também não é. Nenhum de nós que estamos aqui, na nossa capacidade e condição humana, poderíamos fazer o que Cristo fez. Andou sem pecar, foi perfeito. E tudo isso gerou o quê? A vinda dele, a morte dele, a ressurreição dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Deus fez tudo isso, Ele nos comprou com o seu sangue. E tudo que nós temos hoje, não é porque nós somos bons, ou porque nós merecemos por nós mesmos, mas é por Ele. Através dEle, para Ele são todas as coisas. Só que hoje no nosso meio, nós passamos várias tentações. Jesus nos chamou para depender inteiramente e sempre dEle, em todo o tempo dEle, em todas as coisas através dEle. Nós somos criaturas e feituras de Deus, somos filhos dEle, para dependermos e andarmos com Ele em todo o tempo, não quando nós apenas queremos, porque quando você entregou a sua vida para Jesus, ela não é mais sua, ela é dEle. Nós não temos mais o poder de decidirmos por nós mesmos. E quando Jesus Cristo jejuou os 40 dias, Ele foi levado em espírito ao deserto para ser o quê? Tentado. Só que nós não devemos esquecer que da mesma maneira que Jesus Cristo foi tentado, hoje, da mesma maneira que Satanás tentou Jesus Cristo, nós também somos tentados. E o que Satanás queria que Jesus fizesse? Que dependesse talvez da força dele, da capacidade dele. Ele tentou Jesus, salte daqui, né? Transforme pedras em pães. Se Jesus quisesse, Ele faria. Mas não era aquilo que estava proposto.
E Jesus foi tentado. E foi tentado. E ele permaneceu na palavra e dependendo de Deus. Não fez loucuras. E hoje nós somos tentados e excitados pelas trevas. E como todos sabem, o homem é feito de corpo, alma e espírito. E sempre existe uma batalha espiritual na vida do homem. Eu tenho certeza que não existe nenhum de vocês que pode dizer aqui para mim nessa noite que você anda no espírito 24 horas por dia. Se andássemos, não necessitaríamos do sangue diariamente. Mas como somos homens e mulheres, não temos um desempenho perfeito, mas temos aquele que tem um desempenho perfeito que está dentro de nós, é passo a passo. E o que me preocupa muito é que esses dias eu fiz uma pergunta na igreja e eu obtive uma resposta que não me agradou nem um pouco. Eu levei a igreja com o tom da minha voz a eles crerem que pelo desempenho dele e que pelas obras deles eles eram aceitos e aquilo tinha grande valia. E eles concordaram comigo. E ao final eu disse: meus irmãos, vocês estão muito enganados. Vocês estão fora da realidade de vocês. O teu melhor desempenho, o teu melhor esforço, a tua melhor conduta não significa nada. A tua força não significa nada. Mas nós somos tentados ao quê? A confiar no nosso desempenho. Um exemplo. Eu estou aqui, estou orando e jejuando. De repente você pega o hábito do jejum, começa a jejuar quase todos os dias e vai oração pela madrugada e vai. De repente, aquele irmão começa a se achar melhor do que o outro irmão que não faz aquilo. Mas não por Cristo, pelo desempenho dele. Tem um irmão que lê quase 24 horas por dia a Bíblia. Ele começa a ser tentado a crer naquele desempenho da leitura bíblica. Olha, faz 40 dias que eu não peco. Eu sou quase um ser espiritual. Até o jeito de falar, de agir do irmão é diferente. Meu irmão, isso é a maior cama de gato do reino espiritual. A gente se sente melhor porque, poxa... Aí, sabe o que acontece? Aí o irmão que lê muito a Bíblia começa a apontar o dedo para aquele que não lê tanto quanto ele. Aquele que não peca começa a ver pecado na vida de todo mundo e se achar: eu sou um homem de Deus. Deus está comigo mais do que com os outros. Eu sou a autoridade suprema de Deus aqui na terra. A embaixada de Cristo está aqui, ó. Isso é muito perigoso. Porque as minhas obras, por mais perfeitas e boas que elas sejam, elas não significam que Deus está se agradando de mim. O teu desempenho não significa que a sua comunhão com Deus está ultra mega afinada. Nós não podemos tomar como resultado, como fruto, simplesmente um bom desempenho. Porque um homem, ele também pode ter habilidades naturais, dons naturais e habilidades na alma e na carne dele. Mas que não significam que aquilo tenha sido gerado por Deus. Pois a Bíblia Deus diz que tudo aquilo que não é gerado dele é como trapo de imundície. E eu fiquei pensando naquilo, e me veio à memória pessoas que tentam adquirir coisas, se penitenciando, esquecendo-se dos méritos e do sacrifício de Cristo. De repente você já começa a impor as mãos sem lembrar de Cristo. De repente você já começa a falar coisas para os irmãos ou querer se evangelizar sem depender de Cristo. De repente você começa a orar sem depender de Cristo. E de repente você começa a querer fazer a obra de Deus sem depender de Cristo. De repente o homem
ele é convidado a se tornar autossuficiente, independente de Deus. Lembrando que eu sou um parceiro de Deus aqui, está tudo bem, está tudo legal. De repente o homem começa a se tornar cada vez mais independente. E ele começa a confiar na força dele. E meu irmão, Deus ele dá o livre-arbítrio para nós. Ele nos dá o livre-arbítrio. E nisso me fez lembrar que tem irmãos que usam o jejum para uma finalidade diferente. Eu nunca ouvi falar que eu vou jejuar e vou orar para ficar rico, para adquirir uma casa, para casar. Não. Eu vou aqui, eu vou orar aqui, 25 dias, vou até colocar milho aqui no chão, vou ajoelhar em cima, e Deus vai ver que eu estou fazendo, e estou me dedicando, e Ele vai me conceder. Ah, vai. Não vai. Ele vai me curar. Não vai. Porque se a nossa obra, se o nosso desempenho humano e a nossa capacidade, o nosso intelecto, a nossa mente racional servisse para alguma coisa, Ele não precisaria ter enviado o Filho dele ao mundo. Só que isso não é algo contrário do que a realidade da igreja. A realidade da igreja hoje, a nível cristão, mundialmente falando, é nós sermos cada vez mais independentes de Deus. Só que depois disso, meu irmão, vai vir a frustração, vai vir o fruto que a gente semeou. Muitas vezes nós encontramos pessoas travadas, bitoladas, sem desempenho espiritual, sem crescimento espiritual, que não são curadas, que não são fortalecidas, que estão girando em círculo, porque esqueceram-se que são criaturas, e toda criatura tem um Criador. Esqueceram-se que o desempenho dele, que ele está aqui apenas por Cristo. Deus não recebe a sua oração, minha irmã, porque o seu cabelo é longo. Deus não recebe a sua oração, meu irmão, porque você tem uma barba bem feita. Deus não recebe a sua oração porque você é um trabalhador ou porque você tem algum mérito nisso. Deus não trabalha na sua vida, meu irmão, porque você é mais bonitinho do que o outro irmão. Porque você é claro ou porque você é escuro. Não. É apenas por causa de Cristo. Nós estamos aqui pelos méritos de Cristo. Nós estamos aqui porque Deus nos amou tanto e se revelou a nós. É tão impressionante o Evangelho que se Deus não se revelar ao homem, o homem não teria acesso a Ele. Ele se revelou a nós, por isso que nós estamos aqui nessa noite. Ele ganhou o nosso coração. Mas não para que nós entrássemos como um exemplo numa irmandade e dali a gente fosse embora, como Humberto Dias, ligasse o piloto automático que ia andar na carne e seguisse. E todo dia é misericórdia dele. Você acordou porque Ele te deu mais uma oportunidade de você se arrepender naquele dia, entregar o seu coração, adorá-lo mais, amá-lo mais, e Ele ouvir a sua voz e glorificar o nome dEle. Tem irmão que acha que se ele ficar lá o dia inteiro lá, fazendo certos tipos de coisa, que ele vai se encher de unção. Hoje eu jejuei 24 horas, eu estou cheio da unção. Eu digo que talvez um glória seu, teu, pagar o mal com o bem, depender de Cristo e renunciar à vida, e o mundo lá fora te enche de unção. E a partir do jejum, da sua comunhão com Deus, o jejum, ele renova a sua mente com a meditação da palavra, você se torna mais espiritual, você cresce espiritualmente, você percebe mais a Deus, você enxerga mais a Deus, você se enche mais do Espírito Santo de Deus, você passa por um processo de transformação no seu homem interior, da maneira certa.
da maneira certa. Olha, eu me penitenciei e fiquei 24 horas sem comer, agora por isso vou ser abençoado. Esquece, meu irmão. Isso não existe. Nós abrimos mão, um exemplo, estou dando exemplo do jejum, tá, irmão? Nós abrimos mão de alimentar o corpo para alimentar o nosso espírito, nos fortalecer espiritualmente. E nessa medida que nós passamos a fazer nisso, ocorre algo sobrenatural nas nossas vidas e nós nos fortalecemos. Então não nos deixamos ser enganados. Não vamos deixar, porque nós sabemos que tem pessoas que têm um excelente desempenho. E quanto mais você tem um alto desempenho, principalmente pessoas que são inteligentíssimas, elas são tentadas a depender da inteligência dela. Homens que são fortes são tentados a depender da força dele. Como Davi, que disse: o Deus que me livrou do urso e do leão também vai me livrar desse gigante incircunciso. Ele não matou o leão com a força dele, não acabou o curso com a força dele, ele não derrubou o gigante, não foi aquela pedrinha que derrubou o gigante. Foi o poder de Deus, foi a dependência dele. Era tão simbólico, onde que uma pedrinha vai derrubar um gigante? Não foi, foi o poder de Deus. Foi Jesus Cristo. E hoje você é abençoado por causa de Jesus Cristo. Hoje você está aqui por causa de Jesus Cristo. Hoje você tem um emprego abençoado por causa de Jesus Cristo. Hoje você é salvo por causa de Jesus Cristo. E tudo que você for fazer para Deus, não confie na sua boa conduta. Não, meu irmão, que bom se a gente ficou 40 dias sem pecar, mas não use isso como base para poder você chegar assim, com o peito estufado diante de Deus. Jamais, meu irmão. Não confie nisso. É na humildade, é na entrega, é na humilhação, é entender: Deus, eu só tenho isso porque o Senhor me deu, porque o Senhor me concedeu. Porque se não fosse, eu seria o pó dessa terra. Se não fosse pelo Senhor, desempenho humano nenhum me traria algo. Hoje eu sou feliz por causa de Jesus. Hoje eu tenho saúde por causa de Jesus. Hoje eu tenho filhos abençoados por causa de Jesus. Porque Ele me concedeu. E quando eu for me chegar a Deus, e quando eu for orar a Deus, é: Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, me coloco na Sua presença. O Senhor só nos recebe por causa de Cristo. Ele vê o sangue dele aplicado, Ele te chama de filho, de justo, amado pelos méritos de Cristo. Agora também, não precisa chegar com o peito estufado, mas você pode chegar com toda ousadia nos Santos dos Santos, através do Filho amado Jesus Cristo. E estar face a face com o Pai. E percebendo a Ele. Nunca deixando de esquecer que é pelos méritos de Cristo. Porque você e eu, meu irmão, nós não temos mérito nenhum. Porque Deus é santo, santo, santo e santo. E apesar da nossa santificação, nós ainda temos falhas. E é só o sangue de Jesus, o Filho dele, que nos torna aceito. Somente. Somente. Por isso que nós devemos dizer: toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja ao Senhor. E Ele está aqui, nessa manhã, Ele está aqui conosco, e Ele está conosco até a consumação dos séculos. E eu acredito que, como foi pregada essa palavra maravilhosa pelo pastor Carlos, tudo que Deus proveu é nosso. E tudo que Ele fez através do Filho dele e por amor de nós. Então, vamos deixar de lado o desempenho natural, o dom natural, e vamos andar na vigilância para não sermos tentados nisso, porque é algo que Deus não se agrada, é algo que todos nós muitas vezes somos tentados. E talvez, se você, meu irmão, não é tentado, nem queira ser, e nem deseje ser tentado.
Mas talvez se você não é tentado a isso, e você não tem buscado isso, a depender de Deus mais, a fazer tudo através do Senhor Jesus Cristo, tudo no nome do Senhor Jesus Cristo, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, que a partir de hoje faça, porque tudo que você fizer no nome do Senhor Jesus Cristo será coroado com honra e com glória. Amém? Então, no nome do Senhor Jesus, agradeço essa oportunidade e louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém. Esse é um diferencial da Gerados pela Graça, amados. Tem sido